Olá, boa noite. Hoje, quarta-feira de trevas, nós que estamos nessa vigília, na esperança das promessas de Cristo na terra, passamos tantos obstáculos. Hoje uma reflexão com um amigo, o amigo conversando os seus conhecimentos e falou um pouco sobre o capítulo 13 do Apocalipse. E eu falei, amigo, toda a minha vida, todos os meus estudos foi sempre baseado no capítulo 13 do Apocalipse, versículo 18. E eu vejo em todas as camadas sociais, os pregadores, representantes das igrejas, pouco fala sobre o versículo 18 do capítulo 13. E ele falando, porque no meu conhecimento é um chip, depois é um código de barra. E eu falei, amigo, com a pouca credibilidade que eu tenho, eu não sei nem se eu tenho condições de falar com você sobre este assunto, que é um assunto delicadíssimo, mas de tão importância que nós precisamos às vezes falar para não ficar com a nossa consciência pesada. O selo 666, que leva o homem à condenação eterna, este selo é um selo misterioso e perigoso, porque ele não é sobre coisas materiais que se falam, e sim de assuntos espirituais. E um ser humano que vive segundo o Espírito não pode entender que um selo em uma matéria significa nada. E aí eu fiquei me segurando para poder não cometer nenhum erro no que eu ia falar. Todos os bradavam em terríveis gritos, maldito, 1000 vezes maldito, sejam para sempre maldito a maldade e a soberba. Se tivesse me aproveitado da misericórdia de Deus e dos frutos da redenção na terra, hoje não era infeliz e condenado para sempre. Satanás fazia crescer o desespero dos condenados, respondendo a todos, é tarde, é bem tarde. O teu mal não tem mais remédio. A casa do crime, do ódio e da guerra será a tua morada eterna. Os caluniosos diziam, malditas, 1000 vezes maldita seja a mentira e maldade da calúnia, que nos separou de Deus para sempre. Os assassinos diziam, malditos, 1000 vezes malditos sejam o ódio e a soberba que conservamos na vida, contra o próximo e contra Deus na prática do crime. Agora temos de beber a cólera do nosso ódio e soberba eternamente no inferno. Os ladrões diziam, malditos, 1000 vezes malditos sejam o crime, o vício e do roubo, que nos fez vendido a Satanás e separado de Deus para sempre. Os condenados pelo crime da impureza diziam, malditas, 1000 vezes malditos sejam os prazeres e as paixões da carne, que nos separaram de Deus para sempre. São terríveis, eternamente terríveis, os frutos dos prazeres e das delícias da carne. Os condenados pela gula e pelo vício da embriaguez diziam, maldito, 1000 vezes maldito sejam o vício e a gula que nos separou de Deus para sempre, e agora temos que padecer a sede e a fome eterna no inferno. Os ricos, avarentos e poderosos na terra
que desprezaram a Deus e o céu pelas glórias e grandezas do mundo, diziam: malditos, 1000 vezes malditos sejam as glórias e as grandezas do mundo que nos separaram da glória de Deus e do céu para sempre. De que nos serviram tanta riqueza, tanta glória e tantos poderes na terra, se tudo desapareceu e hoje somos miseráveis, escravos de Satanás, e a nossa morada é o abismo das trevas no escuro da noite eterna? Os ímpios diziam: maldito, 1000 vezes maldito sejam a nossa impiedade e soberba que nos separou de Deus para sempre. De que nos valeu a nossa impiedade e soberba contra Jesus Cristo, se as verdades eternas, se hoje confundidas a impiedade e a soberba, somos obrigados a crer e morar eternamente no inferno que para nós não existiam. Diziam os maus cristãos que não cumpriram o seu dever: malditos, 1000 vezes maldito seja a preguiça que nos separou de Deus para sempre. Os encarregados da justiça que praticaram o crime em lugar da justiça diziam: malditas, 1000 vezes maldita sejam as autoridades que abusaram da justiça por amor do crime. Esta falta de justiça nos separou de Deus para sempre. Os bispos e sacerdotes que violaram os preceitos de Deus e da missão diziam: malditos, 1000 vezes malditos sejam os lobos vestidos de cordeiro, que como lobo do inferno destruíram rebanhos do pastor divino na terra. A nossa infelicidade sem desculpa nos separou para sempre do Cordeiro divino. De que nos aproveitou viver com Cristo e sempre apartado de Cristo? Melhor era sermos ímpio e pagão, porque não tínhamos cometido todos os sacrilégios e as nossas culpas eram menos graves e o nosso inferno mais suave. Os frutos da redenção para Judas e os seus discípulos se tornaram em maldição e terríveis castigos. E os condenados pela falsa impiedade diziam: maldito, 1000 vezes maldito, a hipocrisia que nos separou de Deus para sempre. Os ímpios e os mundanos são menos culpados. Os condenados pelos os jogos diziam: maldito, 1000 vezes maldito seja o vício do jogo e o amor à avareza que nos separou de Deus para sempre. Nós, diante de uma realidade como essa, Jesus Cristo apresentando para nós que ainda estamos na vida, todos os dias, todas as noites, falando em nosso coração: se arrepende, porque o chamado está feito. E as pessoas que tinham encarregado para esse chamado se venderam pela avareza e pelo amor, pela desobediência. E como é difícil nós viver nesta terra com tantos motivos para errar, e o caminho de acertar é um só. Jesus Cristo botou no Éden um preceito para não ser desobedecido, e foi no ponto principal que a serpente enganou a mulher, e a mulher foi exatamente aonde Deus tinha proibido. Ela disse: aqui eu não resisti, e desobedeceu a Deus, e com essa desobediência o marido também. Nós, no século XXI, onde era para ser
o povo, os cristãos, as pessoas mais tementes a Jesus Cristo, hoje, na Semana Santa, se preparam para se divertirem, para fazer tudo aquilo que não cabe numa comemoração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as mensagens foram anunciadas, Jesus Cristo falou que o Evangelho ia ser pregado no mundo todo e depois chegaria o fim. E depois de o Evangelho ter sido pregado ao mundo todo, ainda veio esta grande chamado de Deus na terra, antecipando o que seria o juízo final, como os condenados iam tentar se arrepender e não tinha mais tempo de arrependimento, e os que se arrependeram vão participar da maior festa de toda a humanidade, a festa da missa celebrada pelo Cordeiro Divino em homenagem ao fechamento do círculo da redenção. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso, e a minha alma se regozija em estar, mesmo com algumas dificuldades, mas participando desta grande mensagem que foi feita no início do século XX. Por isso, nesta quarta-feira, em que começamos os 3 dias de sofrimento de Jesus Cristo na terra, vamos unir em oração para que Ele, cada dia mais, ainda dê e toque nos corações para o arrependimento. Então, todos uma noite feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.